Vamos lá? Vamos começar? Então, mas isso aí tem que ser pensado. Bom, dessa outra parte, eu não quero misturar os assuntos. Tanto é que eu falei com a presidente, com o Paulo, não vamos misturar o assunto, porque vamos tentar convencer os vereadores nesse caso. Esse outro fica mais para frente da sessão. Mas tá, eu só queria falar mais 5 minutos depois sobre isso aqui do Cláudio. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 27ª Sessão Semanal 2017. Às 14 horas e 45 minutos, do dia 8 de agosto de 2017, no auditório vereador José Natal Abado da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 27ª Sessão Semanal do exercício 2017, registrando que se encontram presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo e Marcos Vale. Deliberação de atas de sessões anteriores. Ata da 22ª sessão, realizada em 4 de julho de 2017. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata da 22ª sessão. Ata da 23ª sessão, realizada em 11 de julho de 2017. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata da 23ª sessão por unanimidade, ambas as duas. Registro de elaboração de redação final. Registramos que foram aprovados em turno final, na 26ª sessão ordinária, obtiveram, pelo plenário, dispensa de apreciação da respectiva redação final elaborada por esta comissão. Projeto de lei número 21/2017, de autoria do vereador Basílio Zequini Filho, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa. Projeto de decreto legislativo número 02/2017, de autoria do vereador Mário B. Silva, que dispõe sobre concessão de título honorífico, concede o título de cidadão bragantino ao senhor Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. Item 4. Análise de matérias adiada em regime ordinário, com prazo de relatoria e da comissão prorrogados até 8 de agosto de 2017, aguardando a remessa de resposta do pedido de informação. O pedido de informação ainda não chegou, solicito ao relator qual o procedimento. Eu peço adiamento até a próxima sessão. Está em discussão o adiamento ao projeto de lei número 29/2017, da autoria do vereador Kiki Brown, que estabelece critérios de acesso à informação que certifique dados providências. O relator é o vereador Cláudio Moreno, a qual solicita prorrogação de prazo por mais uma sessão. Está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permanentes como estão, está aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria até 8 de agosto e da comissão 16 de agosto. Moção número 42/2017, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a adoção de medidas para a melhoria das condições de trânsito do Jardim Califórnia. Relator designado Cláudio Moreno. Presidente, eu, inicialmente, observando esta moção, ela me parece muito com um tema para indicação. Mas eu vou pedir adiamento para conversar com a autora, saber se ela mantém mesmo dessa forma, se ela retira, para poder dar um parecer. Mas, inicialmente, me parece mais um material para indicação, né, segundo o nosso regimento interno. Porém, ela apresentou como uma moção. Eu gostaria de pedir o adiamento para a próxima sessão. Está em discussão o pedido do vereador Cláudio Moreno quanto à prorrogação do seu parecer para mais uma sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado a prorrogação do parecer e da moção 42/2017 para a próxima sessão. Projeto de lei complementar número 11/2017, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que dispõe sobre acréscimo dispositivo à lei número 1146, 29 de julho de 71, e da outras providências. A referida lei dispõe sobre o Código de Obras e Urbanismo. Relator designado, o vereador Basílio. Pois não, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir prorrogação de prazo para a próxima sessão. Está em discussão o pedido de prorrogação de prazo para a próxima sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a prorrogação de prazo do relator Basílio Zequini Filho ao projeto de lei complementar 11/2017. Só fazendo um complemento, na minha rua, um morador fez uma pequena reforma e ficaram do lado da calçada uma grande monte de areia e um grande monte de pedras.
no grupo, no Facebook, no WhatsApp, alguns moradores reclamaram, e esse morador prontamente retirou no dia de hoje. Ele quase encheu 2 caçambas com esses materiais e vão ser jogados praticamente fora. Pedra e areia. Moção número 43, 2017, de autoria do vereador Cine Guedes, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos na implantação da caravana cidadã para a prestação itinerante de serviços municipais à população. O autor designado sou eu, Marco Antônio Marculino, ao qual também peço prazo para a próxima sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis pela comissão. Está aprovado o meu pedido de parecer, de prorrogação de prazo no meu parecer para a próxima sessão. Moção 44, 2017, de autoria do vereador Cine Guedes, encaminha ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, manifestando apelo deste legislativo para a edição de projeto de lei, expondo sobre a exigência de cobertura de seguro contra furto e roubo de veículos e estabelecimentos que operam com estacionamentos. Eu designei o vereador Ditinho. Senhor presidente, visando aí melhor entendimento da moção e esperando aí ouvir algumas pessoas voltadas para o ramo, gostaria de pedir a prorrogação de prazo para a próxima sessão. Está em discussão o pedido do vereador Ditinho, relator dessa moção, prorrogação de prazo por mais uma sessão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis pela comissão, está aprovado por unanimidade a prorrogação desta moção. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer. Prazo do relator, 15 de agosto, prazo da comissão, 23 de agosto. Nesse momento, senhores vereadores, é o momento que o presidente faz as indicações dos relatores. Eu queria sugerir que, nesse momento, nós façamos a leitura pura e simples de cada projeto que esteja entrando, para que os outros colegas também tenham conhecimento do que... Só vai alugar, porque a gente tem conhecimento depois. Não seria interessante já, porque já na próxima sessão já é a votação do parecer. Não sei o que os vereadores acham. Eu costumo... quando sai da sessão, vejo que entrou e acabo acessando para ler. Então, Você vai ler aqui, vai ficar não Sem sei se é problema. necessidade. É que, às vezes, na sessão seguinte, alguns vereadores estão em dúvida ainda quanto ao... Mas não vai surtir efeito, a leitura fica... Você vai ler um projeto, tem 40 coisas, fica dispersa, e a gente tem ciência. Então, neste caso, por exemplo, projeto de lei 34/2017, que dispõe sobre a realização de despesas pelo regime de adiantamento de outras providências. Aí é um específico, alguém pode perguntar, o que é isso? Não, esse é o primeiro, não é? 34? Os que foram por cima, que foi adiado. Não, está certo, está certo. Aqui, normalmente, a emenda esclarece. Por dentro, Não, é que depende, é que a gente está sempre em dúvida nos próximos. Esse particularmente eu não vou ler, que são mais de 8 laudas. A emenda nós já lemos, né? Muito bem, acato a opinião dos colegas vereadores. O projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre a realização de despesas pelo regime de adiantamento e de outras providências. Eu me designo como relator. É o projeto de origem do Executivo Municipal. Não constou. Moção número 45/2017, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando assistência ao produtor rural, buscando melhores condições que se submetem. Relator designado Marcos Vale. Moção número 46/2017, de autoria do vereador Cine Guedes, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando remeter a esta casa projeto de lei instituindo o programa Empresa Educadora para a adoção de escolas públicas do município de Bragança Paulista. Relator designado Ditinho do Asilo. E a moção número 47/2017, de autoria do vereador Cine Guedes, que requer, meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação da divisão de ensino técnico profissionalizante e de composição curricular na Secretaria Municipal de Educação. Eu designei como relator o vereador Cláudio Moreno. Material recebido. Ofício CM 114/2017, encaminhando resposta ao pedido de informações número 205/2017, de autoria da comissão sobre os conselhos municipais. O pedido de informação está aí?
Eu solicito ao senhor vice-presidente que faça a leitura da resposta do PEI, que eu acho importante para conhecimento dos colegas. A resposta é essa aqui? Informação, resposta aqui. Referente ao pedido de informações 205 de 2017. Em atenção ao pedido de informações supramencionado, de autoria do vereador Marco Antônio Marculino, da comissão, aqui está Marco Antônio Marculino. Sirvo-me do presente para informar que a Vossa Excelência que existem 23 conselhos municipais ativos que seguem listados abaixo. Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, sobre álcool e drogas, Conselho Tutelar, Conselho de Controle Social do Programa Bolsa Família, Conselho Municipal de Previdência Complementar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Bragança Paulista, o CONDEFAC, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, de Turismo, o CONTUR, de Segurança Pública, Conselho Municipal da Cidade e da Política Urbana, o CONCIDAD, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o FUNDEB, Conselho Municipal de Esportes e Lazer, Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Conselho de Alimentação Escolar, o CAE de Bragança Paulista, Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o FUNDEB, e o Conselho Municipal de Política Cultural, o CMPC. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar novos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Galileu de Matos, chefe de gabinete. Todos ativos, né? Sim. Obrigado, vereador. Eu solicito cópia, essa é a resposta de IPI, para ficar anexado ao PL 27/2017 e cópia aos vereadores interessados. Isso. Ajuntada ao PL 27/2017, cópia desse IPI e cópia aos vereadores interessados, a qual eu já solicito uma cópia. Tá? Então, todos os vereadores solicitam. Correspondência externa recebida, número 58/2017, protocolo geral 273/2017, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, caminhando por meio de ofício CCA 4293/2017, cópia da sentença do processo TC 003297/003/08 sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, ano 2007, despachada pela Presidência da Casa para conhecimento e ciência dos vereadores. Fica à disposição dos vereadores esse material. 2007. Foi, um apartado de contratação de médicos que o tribunal rejeitou em os dois âmbitos. Contratação de médico emergencial. Queria uma cópia por e-mail para mim, por favor. Aquela discussão lá existe na lei orgânica, autorização, foi feito. Ele entrou em 2000, a administração passada, ex-prefeito Jango, outubro de 2005, 2006, 2007, e 2008 fez concurso. E aí não tinha também aquela questão. Cópia também para todos os vereadores. Eu por e-mail. Eu quero cópia só da sentença. Só da sentença. Para mim também. Sim. Algum vereador quer se manifestar no encerramento? Peço a palavra. Então, vereador Cláudio Moreno. Eu gostaria de aproveitar que nós estamos realizando essa sessão hoje aqui, no momento onde foi registrado o passamento da mãe de um vereador que compõe essa legislatura, que é o Mufid, ao qual a gente apresenta nossas condolências. Eu queria sugerir à comissão que, por ser a Comissão de Justiça, estudasse a possibilidade de, nos próximos meses, a gente, em conjunto, avaliar uma mudança no regimento para que, se acontecer nos próximos anos algo nesse sentido, que a gente consolide um minuto de silêncio como homenagem
que a gente realize a sessão normalmente na terça-feira. Mas eu gostaria que isso fosse analisado pela Comissão de Justiça e que a Comissão de Justiça, entendendo seria esse o melhor caminho, apresentasse como autora dessa indicação, para a gente mudar o regimento interno. Eu acredito que o regimento hoje já baliza que a pessoa em luto, no caso o vereador Mufid, ele pode faltar normalmente à sessão, sem nenhuma penalidade, e a gente continua o trabalho prestando essa homenagem com um minuto de silêncio. Eu gostaria que a comissão analisasse isso futuramente, presidente. Está registrado, vereador. Eu queria só registrar... Vereador Basílio, na Não, sequência. mas acho que é sobre o mesmo assunto, não? Então, pode... Queria registrar que essa preocupação eu tenho a longa data. Nós tivemos momentos aqui que nós chegamos a ter 14 suspensões de sessão. Aí nós fizemos uma legislação até para restringir um pouco mais, porque antes se suspendia a sessão quando morria um político de outra cidade, quando morria ex-vereador, quando morria parente. E aí a gente fez uma lei restringindo, a gente queria até restringir mais, mas por uma questão até nós tivemos resistência na Câmara naquela ocasião, nós conseguimos restringir bastante. Tanto que hoje são raríssimas as sessões que são suspensas. Mas eu concordo que eu acho que a verdadeira homenagem é você fazer um minuto de silêncio, fazer homenagem em plenário. Você não fazer a sessão não é homenagem, né? E eu ia sugerir a mesma coisa, que a Comissão de Justiça fizesse uma legislação, mas a gente pesasse todos os pontos, né? Principalmente a questão de quando o velório é realizado nas dependências da Câmara. Né? Exatamente. Até, inclusive, prevendo essa possibilidade, porque é claro que o velório deve ser realizado aqui com homenagem, mas não é a função principal da Câmara legislar. Então, entre a sessão e um velório, deve preponderar a sessão. Mas a gente deve sempre procurar prevenir essas situações. Né? Um levantamento breve que eu fiz, uma dúvida que surgiu foi, digamos que morra um vereador que está exercendo o mandato agora, como seria? A gente imaginou deixar isso numa exceção e que a mesa diretora tivesse total autonomia para dizer o que fazer. Prefeito mesmo, vice. Exatamente, as autoridades que estão nesse momento... No atual atual mandato, exatamente. Claro, morre o Basílio amanhã. Desculpa o exemplo. Não, eu estou fazendo você... Peraí, vamos melhorar o exemplo. Até dou exemplo que você é o menos provável. Né? E por idade eu sou mais provável e por odiosidade o Cláudio é o mais provável. Agora, você é o menos provável em tudo. Já que entramos na ociosidade da sessão, por favor. Por idade seria eu, e se fosse por outras razões. Mas vamos lá. Foi bom saber que o senhor me odeia. Muito obrigado. Você sabe. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu até perdi. Está falando justamente dessa ociosidade, odiosidade... Ah, sim. Existem casos, é claro que se falece o Basílio amanhã, nós não temos nem clima para fazer ontem. Como é que ia fazer a sessão hoje? Mas é bom prever mesmo na lei as exceções, né? Porque senão fica subjetivo, aí já viu, né? Essa lei que já foi alterada, já deu uma melhorada, porque, por exemplo, houve o falecimento da mãe do vice-prefeito. Até eu lembro que comentaram antes seria suspenso. Então, e aí como não estava nesse prazo de 5 dias, já não foi o caso. E aí então, fica uma situação... acredito que a gente vai aprimorando a legislação. Porque você colocar o requerimento desse plenário, você votar contra, pelo amor de Deus, fica um negócio horrível, né? Morre a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu quero dizer que ela faleceu numa segunda-feira. Poderia não ter a sessão. Eu liguei aqui, fiz questão que tivesse a sessão, né? Certo? Poderia ter feito o velório aqui, eu sou contra. Mas é uma questão muito pessoal, né? Sim. O meu irmão foi feito aqui, porque a família queria, ele sentia... Aí é a questão da família, né? Aí depende, a família mais direta... Eu tenho dito que mudou muito a situação, né? A gente mudou demais, a gente tem coisas que são tidas como... termo mais tranquilo para se usar, às vezes tem aquela tradição, não era assim antes, tal, mas mudou muito. A gente precisa demonstrar para a população que aqui a coisa ela é séria. Eu até acho que há uma injustiça com a Câmara, inclusive a gente precisa se comunicar melhor quanto a isso, porque nós somos uma das únicas câmaras do Brasil que tem sessão ordinária no meio do ano, em julho.
Quando está todo mundo parado, a gente tem sessão, estamos realizando, houve uma mudança. Eu me lembro do debate que houve aqui sobre isso. Hoje, isso é um exemplo para o Brasil. Alguns falam, puxa vida, você vai... Por que o Legislativo precisa ter 3 períodos de recesso? Né? Julho, que acontece em Brasília, na maioria das câmaras. Chega no final do ano, dia 20, acaba... às vezes até antes, mas vamos dizer, até dia 20, né? Acho que o ano passado foi 3 ou 7, 13. E só volta na primeira terça-feira de fevereiro. Quer dizer, já é um recesso longo, não é? Mas, no geral, são 3. Tem o do meio do ano e tem o do final do ano. Então, nós hoje, a Câmara Municipal de Bragança Paulista, ela é exemplo nesse sentido. Nós temos sessões normais em julho. A gente precisa comunicar isso para a sociedade. Outra coisa, ainda persiste a ideia de que o vereador de Bragança Paulista só trabalha na terça. Não é verdade. O vereador trabalha integralmente, porém, para a sociedade, para o leigo, ele entende que o nosso trabalho é fazer a sessão ordinária, participar das comissões aqui, do plantão de vereador. A gente precisa mostrar, e eu acho... Marcão, só concluindo, eu até queria fazer um registro aqui elogioso à área de comunicação da Câmara, que passou agora a mostrar isso. Agora que está aparecendo na imprensa que os vereadores nas comissões estão trabalhando, existem as visitas e tudo mais, isso está começando a ter um destaque maior agora. A produção ela está interessante nesse sentido. A gente aceita as críticas da sociedade, mas precisa mostrar para ela o que fazemos, não é? Nós estamos trabalhando. Então, é esse ponto que eu queria registrar, Marcos. A sessão é apenas uma das atividades. É o desenrolar, né? É o ponto uma das final atividades, do trabalho. Né? Talvez a atividade até mais importante, talvez, mas é uma das atividades. O pessoal confunde, primeiro, que é uma confusão entre executivo e legislativo. O pessoal acha que nós trabalhamos na prefeitura, é um erro crasso, mas muita gente tem esse erro. Segundo, não se confunde subsídio de vereador com salário, é completamente diferente. O vereador não recebe 13º, não estou falando que deveria receber, hein? Não estou falando isso, estou deixando claro. Mas o pessoal acha que recebe 13º, que recebe fundo de garantia, que recebe férias, não recebe nada disso, e nem deveria receber, porque é completamente diferente. Mas é bom se esclarecer isso. Então, não dá para fazer determinadas comparações, né? Até porque a atividade não é só dentro do prédio, do local físico, né? Você achar que uma empresa, uma indústria, você tem lá um barracão, o sujeito faz a montagem lá, é evidente que ele tem que ficar no local físico. Até porque o problema está lá fora. Sair, vereador, né? O problema está lá fora, né? Exatamente. Mas outra confusão que se faz é em relação à aposentadoria do vereador. Também não existe. Muitos acham que aqui nós temos aposentadoria especial, principalmente quem tem mais de 4 mandatos. Até para historiar isso. Mais de 4 mandatos. Até para historiar isso. É melhor a gente ouvir o nosso quem tivesse sexagenário. 8 anos poderia aposentar com meia aposentadoria, meio subsídio. E isso é a lei geral, né? E quem tivesse 16 anos de vereador poderia aposentar com o subsídio, não é salário, né? Subsídio integral, tá? Então, 16 anos, 4 mandatos normais de 4 anos. Eu tenho 32 anos completo, 33. Na ocasião, eu fui o que mais brigou para não ter isso. Então, a Bragança nunca teve, não é eu não tenho, ninguém tem. Ninguém tem. Eu aposentei agora pelo INSS, 35 anos de serviço, somando professor, de advogado, certo? Foi o que, somando o tempo. Então, não existe. Bragança também não tem aposentadoria de vereador, não tem nenhum vereador aposentado, não é, Marco? Ninguém. Né? Agora, é bom a gente fazer isso. Agora, você falou, por exemplo, nós não temos recesso, pouquíssimas câmaras têm isso. Uhum. Só que ninguém reconhece isso. Eu acho que a gente tem que fazer. É culpa nossa, eu acho. Não há ninguém reconhece isso. O pessoal não sabe que isso está acontecendo. Agora, o que nós não podemos confundir, tem gente que fala, não, eu vou pôr horário de ponto. Peraí, não é, isso aqui não é, você tem que ficar aqui dentro. Aliás, a função do vereador foi ficar aqui dentro o tempo inteiro, não acontece nada. Não é? Bom, é isso. Basílio ia falar, né, Basílio? Só queria registrar, na semana passada eu comentei que aí, quando surgiu a questão do limite de velocidade na Bragança Itatiba, comentei que aí ao DR, no fim, acabou optando para não levar o ofício pessoalmente, né? Mandaram através da casa ofício, mas o Cleiton, que é o diretor-geral do DR1 Campinas, foi bastante atencioso, inclusive se colocou à disposição para marcar, independente de ofício ou não, mas já adiantou que a DR1 Campinas não
tem competência e não trata desse assunto. Eles colocam placa, mas quem faz isso não é eles. Na verdade, é a Diretoria de Operações, que é através da Coordenadoria de Apoio Administrativo e Controle. O responsável é o engenheiro Orlando Arantes, e é esse setor que faz um estudo, e inclusive ele disse que é um estudo bastante técnico e que um dos maiores problemas na Bragança Itatiba, além da não duplicação, é a quantidade de acessos que existe ao longo da estrada. Cada acesso é um potencial local de acidente, e a Bragança Itatiba tem muitos, para bairro, para chácara, para sítio, para condomínio, para igreja, para restaurante, e ele disse que isso é um dos maiores problemas, e é um estudo bastante técnico. Então, ele se colocou à disposição da comissão, falou que terá um grande prazer em receber lá, mas já adiantou que, com relação ao limite, através do DR1 Campinas, não vai se resolver. Então, marcar um lugar adequado, né? Exato. Ele falou que, se a comissão quiser conhecer, conversar, ele está lá à disposição, mas esses dados ele passou de quem realmente é o responsável por isso, não é lá. Contatos com esse pessoal adequado. Deixa eu tirar uma dúvida, gente. Por que o Basílio não pôde levar o ofício? Também não sei. Não, a questão foi só de transporte do Não, material. eu ia levar, daí depois falaram que não ia, que ia mandar normal, não sei. Que ia A gente mandar... não tinha deliberado que ele ia levar? Sim, mas houve um contratempo, acho, do motorista, que já iria lá também da presidência com os documentos oficiais da Câmara. Já Então, tinha outras coisas. Isso, não é especificamente isso. Tá, deixa eu fazer uma colocação do que... O Cleiton é sempre um gentleman, é um engenheiro que, além do mais, tem uma vivência muito grande. E até nessa questão de tirar o corpo fora, com a gente não vai funcionar. Nós vamos protocolar o pedido lá para ele e ele vai ter que encaminhar internamente do melhor jeito. Porque, assim, o DR... reunindo a outro setor. Então, mas, Marcos... Pode até fazer duas, mas... Bragança, hoje, nossa região é Campinas. O nosso pedido correto é em Campinas. Entendi, E ali, mas ele vai dizer se a mesma por coisa. acaso ele falar, não, olha, isso aqui a gente vai encaminhar para o Orlando Arantes, e o Orlando Arantes, porque eu já estou imaginando o seguinte, eles vão encaminhar a gente para a Secretaria de Transportes em São Paulo. Aí vai ser até mais fácil, vai ser até melhor. Porque o que a gente tem que deixar claro, que a ideia do Marcos Vale, quando fez a cobrança, é que nós queremos que esses técnicos do DR, eles ouçam o que a população de Bragança, que nós representamos, está dizendo, que entende que em alguns pontos pode ser 60, mas tem muitos outros que pode ser 80, como era normalmente. E não é só, dado técnico, acabou a história e não se fala mais nisso. Não é assim, não estamos vivendo em ditadura, né? Democracia, a gente tem que levar da mesma forma que a gente leva dados mostrando ao DR que havia muitos acidentes em tal lugar e que ali diminuiu, aliás, registre-se, aquela plaquinha de 60, na entrada ali do São Marcelo, se não me engano, tem um bairro ali... Portal São Marcelo. Portal São Marcelo, quem conseguiu colocar lá foi um vereador de Bragança, que fez pedidos aqui, que solicitou aqui, que procurou a ajuda do deputado Edmir Chedi, que foi lá e conseguiu colocar, a vereadora Fabiana Alessandro na época, ela conseguiu demonstrar que ali tinha que ser 60, e ali tinha que ser 60 mesmo, ali é muito complicado o cruzamento. Só que em outra, aí eles pegaram agora os números... Foi feito um acesso lá, né? Foi feito um acesso. Aí colocaram o radar de 60. Agora, a gente tem que demonstrar para eles que, ao contrário do que eles estão divulgando, o 60 em alguns lugares está causando insegurança. Não é segurança, é insegurança, como disse o Marcos Vale. A gente não vai se meter em questão técnica, mas aí é óbvio, é um negócio tão óbvio, né? Tem coisas que são óbvias. Eu só falando que o Cláudio falou, que realmente tem que manter com o Cleiton e tal, a única coisa é que realmente ele já falou e eu acho que acredito que se a gente for, ele vai despachar para essa pessoa. Vamos marcar. Então eu peguei os dados de quem ele disse que é o responsável, eventualmente para agilizar esse processo. Eu acho, na minha opinião, que ele não vai despachar. Não, a não sei pessoa. qual Ele vai ser vai o trâmite. responder, Ele vai dizendo ter se a coloca à desculpa de disposição, dizer, só que é outro setor. Porque foi o que ele já Na minha falou. opinião, nós deveríamos já encaminhar para a pessoa certa. Vamos fazer a reunião com eles. Com essas pessoas. Eu trouxe os dados para Mas isso. a gente pediu o quê? Não foi para marcar uma reunião? Foi. Exatamente. Então, eles vão ter que marcar. Agora, eles vão dizer com quem. Então é isso. Mas daí nós vamos fazer duas reuniões. Eles vão falar, não, é com a gente, é com o outro. E Interessante. eles não vão, acho que, intermediar essa reunião. Foi encaminhado Eles vão responder. um ofício ao Cleiton, que é o diretor Isso. regional de Campinas, para agendar uma reunião. Isso. A gente vai nessa reunião e ele vai dar essa resposta que ele já deu, que não é o departamento gente, dele. Não, gente, não. Meu Deus Bom. do céu. Ô, Basílio, se a gente mandou um ofício pedindo para o Cleiton para fazer a reunião,
É óbvio que ele vai falar, a mesma resposta que ele deu para você, ele vai dizer, ó, então tem que ser com o Orlando e ele tem que encaminhar para Orlando, não Mas nós. eu acho Mas que eu o acho que é ofício foi outra só para alçada. agendar uma Na reunião. burocracia, não vou perder Meu tempo. Deus Vamos do fazer a reunião. Nós Nós estamos sendo burocratas. Vamos Pra fazer caramba. para ele dizer o que a gente já sabe o que ele vai dizer. Não, meu querido, mas já foi o ofício para lá, Marcos. Ô, Marcos, já foi para Vai lá. encaminhar, mas não é a mesma coisa. Se for assim, nós vamos ficar mandando papel. Viu? Tem uma reunião nova, A verdade- pra gente Marcão, lá. você não está entendendo, Marcão. Estou entendendo. Não está, não. Não, Já vamos- foi o requerimento pedindo. Ele vai receber lá e vai definir a reunião, ponto. É isso. Mas o vereador Basílio está dizendo que a resposta dele vai ser: eu não faço a reunião, quem faz é o Não, outro. eu imagino. Na verdade, eu não sei. O ofício constou qual que era o assunto da reunião ou só marcou a reunião? Ele falou oficiosamente, ele não vai fazer isso com a gente. Então, O que, vamos, pois não, vereador Tim. o que tem se notado também com relação ao DR, nessa nossa região, é claro que a nossa região está numa região privilegiada, onde nós temos diversas chácaras, nós somos acesso para o circuito das águas. Interessante que não tem nenhum investimento do DR nessas estradas que pertencem ao DR, duplicação, acostamento. E a gente tem visto a atuação do DR em diversas propriedades. Aquela cancela que eles colocam, simplesmente chega e coloca. Mas a solução, a viabilidade para que aquelas pessoas não sejam prejudicadas, a gente não vê antes da cancela. A gente não vê um diálogo deles com os moradores para conversar. Se na estrada de Bragança e Itatiba, como disse aí o vereador, que o representante lá do DR colocou para ele que tem diversos acessos, todas as estradas nossas do interior paulista aqui, que é circuito das águas, tem acesso. Ô, vereador. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas que eles chegam em determinado momento do dia, colocam aquela cancela, quando o cara chega à tarde Então. para ter acesso àquela estrada, a cancela está lá. Deixa eu dar uma informação para o senhor. Nesse caso aí, por que acontece assim? Porque quem cometeu o ilícito, o errado, foi o cidadão que abriu ali. A legislação... Mas são coisas de Sim. 50, Não, mas 60 anos A atrás. legislação Quer dizer, da rodovia ela é muito clara. Nenhum dono de terreno, ou casa, ou propriedade, ou fazenda, ou sítio, tem autonomia de abrir qualquer... mas, via vereador, ali. Não aquilo ali tem já autonomia. existia antes da rodovia. Não, querido, A não é rodovia isso. que passou ali Não, depois, não. O senhor está dizendo que eles simplesmente colocam lá. simplesmente chega e coloca. É porque Quer alguém, dizer, alguém fez errado, não pode abrir. Ó, eu vou te dar um exemplo. Mas não é que fez errado. Esse Aquilo ali aqui tá- existia antes da rodovia. Esse Quer aqui dizer, do- aonde vai ter uma rodovia, então não vai ter acesso para ninguém mais passar? É justamente. Eu vou te dar um é o que caso. o DR não tem ponderado. O que aconteceu na variante do Guaripocaba ali? Tem aquela empresa que serve com Cremix. Ela chegou depois da rodovia, abriu uma via para ela entrar na variante do Guaripocaba duplicada, e ali o caminhão, quando ele desce com 20 toneladas, para ele pegar 30 por hora, ele leva um tempo. E eles detectaram que havia muitos acidentes. O que fizeram? Fizeram o que o senhor falou, puseram a cancelinha lá. Esses caminhões estão saindo por cima, pela rua Zé Fraulo, lá da Marina, e está causando um transtorno imenso. Já teve 3 reuniões lá, e nesse caso eles estão irredutíveis. Falaram que não tem como tirar, porque vai causar acidentes. Então, normalmente, é só uma informação complementar, não estou discordando da sua queixa, não. É que, normalmente, a maioria dos casos são as pessoas que, por exemplo, ela quer abrir um bar na rodovia, porque ela quer vender bebida ali. Não pode, ele não pode abrir ali. Aí ele abre um caminhozinho para chegar lá, e vem, os carros começam a transitar por ali. Outro exemplo, próximo ao Pesqueiro Santa Rita, que existia há muito tempo lá, mas não era uma danceteria. Quando eles se transformaram aquilo numa danceteria, o problema foi que o fluxo aumentou muito. 500, 800 veículos entrando e saindo daquilo ali no período Aí eles proibiram. A própria Câmara conseguiu lá um acordo que eles fizeram uma área alternativa, mas é esse o ponto que eu queria só contribuir. Tem alguns pontos que eles têm algumas placas que fala lá, cuidado, saída e entrada de veículos pesados ou de caminhões. Você pega aqui na variante aqui do Guaripocaba, da rotatória da entrada da Marina, a entrada da empresa de concreto está daquele trevo ao portal, não é uma distância tão grande. Quer dizer, antes de fechar, criar uma possibilidade, porque são empresas que geram emprego, que geram renda para o município, quer dizer, simplesmente chega e fecha. Talvez, se eles tivessem um pouco mais de atenção,
Eu acho que o diálogo seria interessante. Para que, olha, a gente vai estudar aqui uma maneira, até tal tempo, a saída para vocês é essa, tem uma contrapartida da empresa para a gente melhorar isso aqui, esse acesso, esse ponto, mas não, simplesmente chega e fecha, e a pessoa fica sem saída. Tem pessoas de sítios e fazendas aí que ficam sem solução naquele momento. Então precisa ter um diálogo, sim, porque eu acredito que não seja dessa forma, não. Eu digo o seguinte, eu fiz uma pequena pesquisa na internet, no Facebook, e impressionante como é unanimidade 80 km por hora. E qual que é também a justificativa das pessoas? 60 km por hora, eu não sou técnico, ninguém é técnico aqui, é a velocidade dentro da cidade, é a Norte-Sul. Norte-Sul tem várias esquinas em todo momento ali. Essa história de que existem chácaras, fazendas e várias pessoas entrando e saindo na avenida não cola, na minha opinião. Porque a rua já é 60, a Varento Taboão é 60, todas as ruas aqui são 60. Comércio na lateral toda. Então, eu imagino o seguinte, como motorista, 60 por hora naquela pista, com um caminhão atrás da gente, a gente fica preocupado primeiro com o radar, quando vai, porque eu não, O caminhão passa em cima do... porque o motorista não fica gravando, aqui vai ter o radar, aqui não vai ter, ele fica preocupado. Eu não ando mais na estrada, Marcolino, eu fico eu vou por Então, eu acho que é pertinente, sim, a gente pediu o apoio do deputado Admir para esses agendamentos. Aliás, seria um bom reforço lembrar essa informação do vereador Basílio, viu, vereador Cláudio? Essa informação, que daí já reforça. Eu acho que tem que se decidir, sim. Bragança Socorro, mesma coisa. Bragança Amparo, mesma coisa. 60 por hora é impossível. É fábrica de multa. Eu tive multa lá com 61 por hora. Indústria de multa. Não é 61, chegou a multa agora. 2 policiais. Um posição sentido contrário, com aquele equipamento de mão. E aí até o meu filho que estava no volante, meu filho falou, pai, eu acho que nós levamos multa aqui. 61. Chegou a multa, 61. Pode recorrer que o senhor ganha. 61. Só pode multar o senhor com 66 km por hora. Você fica... Não, é 10%, Marcos. 5%. Não é 10? Não, mas tem 5 de 60? E 3. Então, mas 61 ele está dentro do limite. Existe uma regra de excesso insignificante, é um termo que se usa no trânsito. Só para constar, finalizando, com relação a essa questão também, o que eu pude ver é que, na verdade, não é a exclusividade dessa rodovia, né? Acho que, se não me engano, foi na sexta-feira, a Vanguarda, lá para a região de São José dos Campos, fez também uma matéria reclamando disso numa rodovia lá. Inclusive, o repórter ficou num carro, dirigindo a 60 por hora, ele filmava a frente vazia, a traseira, a fila de carros que se formou, as motos e carros começaram a cortar. Então, é um problema recorrente, não é exclusividade disso. Então, só para deixar anotado, e até se tiver interesse, ver essa matéria da Vanguarda, que foi bem interessante. Mais algum assunto, senhores vereadores? Não, sobre aquela reunião que nós fizemos aqui, parece que os motoristas, os caminhoneiros lá do setor da construção civil não tiveram resposta até agora. Eu perguntei também, não soube nada, que na sexta-feira seguinte eu estive com o secretário ficaria doutor levar Botelho, desculpa, eu estive com o doutor Botelho, ele está finalizando algumas informações e aguardando uma audiência com o senhor prefeito para definir essa questão. Me parece que o Botelho cumpriu aquilo dito aqui na comissão, levou a orientação técnica ao prefeito e agora ficou sob a agenda do prefeito. Os comerciantes encaminharam para a gente, porque também eles precisavam complementar o pedido, não é? Passar o número de caminhões, e eles fizeram isso alguns dias depois que o Botelho conversou com o prefeito. Eu recebi, inclusive, uma cópia dos documentos, dizendo quantos caminhões cada empresa precisa que seja liberado, qual o ano dele, qual aquela história toda que já havia sido colocado. Me parece que agora está só sob a agenda do prefeito, Marcos, pelo o que eu entendi deles, mas é interessante a gente dar uma cobradinha lá. O que é interessante também com relação à Secretaria do Botelho, eu não sei se os vereadores têm sentido isso também, mas eu estou sendo muito cobrado com relação às faixas de pedestre em frente às escolas e principalmente na periferia, que não existe mais. E ali na Pires Pimentel, conversando com o pessoal das lojas ali onde teve atropelamento agora semana passada, diz que tem um pedido imenso das pessoas com aquela faixa de pedestre ali perto do POP, ali não tem aquele ponto de ônibus e outros locais, mesmo lá na Vila Bianchi, nas escolas, Minas Gerais, a gente tem pedido desde... É claro que a gente sabe das condições da situação, mas
Eu sei, está fazendo um trabalho no centro, eu acho que é importante, está recapeando as ruas e tal, eu acho que é super importante, toda a cidade, é claro que é importante, mas a necessidade, eu creio que dentro do aumento das reivindicações de faixa pedestre também na periferia, do Botelho dar uma avaliada, dividir um pouco a equipe, porque são pedidos desde janeiro. Eu protocolei um pedido lá para levar o secretário de mobilidade em 3 pontos, lá da Vila Bianchi, que é super importante, que aumentou outras coisas que nós estamos recebendo agora. O pessoal lá da Aurélio Frias, lá onde é a estrada de terra, ainda entre Galinha, que aumentou muito o tráfego de caminhões naquele local, e os moradores fazendo montanhas no meio da estrada de terra. E os próprios moradores da estrada ligando, reclamando que não tem condições de passar com o carro, porque a lombada que os moradores estão fazendo é enorme. Agora, com relação às faixas, e não tive a resposta até hoje para a visita desses pontos importantes da cidade. Agora, com relação às faixas, não sei outros vereadores, o que tem aumentado a solicitação disso, e a gente manda indicação, a gente pede, a gente fala com o secretário, a gente respeita a hierarquia das vias das solicitações, mas não recebe resposta, não vê fazendo nada. Eu não sei, aonde que a gente recorre? Desde março. Foram pintadas, algumas Eu queria No dar uma- centro, Eu queria mas dar a uma periferia informação. não. Eu queria dar uma informação que essa mesma cobrança que o vereador Ditinho está fazendo, ela foi feita pelo Bragança Jornal. O Bragança Jornal Diário fez uma matéria, não sei se baseada no que o senhor falou, e de reclamações que chegaram lá na redação, e o Botelho deu uma resposta ao Bragança Jornal com um cronograma de quantas serão feitas, quando vai ser feita, a cada mês X, e explicou por que algumas, como essa que o senhor citou, não foram feitas. É que há uma previsão que a Pires Pimentel vai ser recapeada e ele não vai colocar agora naquele ponto, porque é coisa de dias, vai recapear e vai refazer a sinalização. Então, eu vou até solicitar da minha assessoria que pegue essa resposta que está no Bragança Jornal, eu estava pesquisando Se aqui eu para passar não para o me senhor. engano, Tem lá tem justamente os meses, quantas serão, está especificado. Eu até, se eu não me engano, foi falado que a Câmara reclamou... não é aquele... O que vai ser feito, esse cronograma que ele liberou no Bragança Jornal, não é o cronograma daquele que a gente aprovou? Não. Que É isso, não. vai vir a Não, verba e vai também, ser não, feito aquilo? convênio Não, também. especificamente faixa de pedestre. Foi dito assim, o que o vereador Ditinho está dizendo que tem sentido. X reclamações chegaram à Câmara, à redação do jornal, em tais lugares, e a Prefeitura não está fazendo nada. Isso foi dito no Bragança Jornal. Aí veio a resposta do Botelho. Quantas serão feitas, em quanto tempo, até o mês de setembro, outubro, por aí. Acho que eu Então, vou mandar uma já resposta. tem uma resposta, é importante que a gente registre isso, já tem um cronograma a ser seguido até atendendo a sua bacana. Eu creio que- reclamação. Eu creio que é pertinente isso, está vereador. aumentando as reclamações. Ô, Bete, obrigado, Bete. Olha aqui, após várias reclamações, a reportagem do BJD percorreu diversas ruas e avenidas e, numa breve observação, constatou que várias faixas de segurança estão com a pintura apagada, o que dificulta a travessia de pedestres, colocando os em risco, como o senhor falou. Aí ele cita aqui, em resposta ao Bragança Jornal, o secretário de Mobilidade Urbana disse que, nessa primeira etapa, estão contempladas somente as ações incorporadas junto ao convênio, que o município assinou recentemente com o governo do Estado de São Paulo. Segundo a planilha com o cronograma, as São só do ações convênio. começam neste mês e vão até dezembro. Serão realizadas as revitalizações em 7 cruzamentos no entorno da Praça dos Trabalhadores. Passa para mim, por favor. Na Vila Bianchi, 19 faixas na Avenida Antônio Pires Pimentel, que é o que o senhor falou agora, 27 faixas na Avenida José Gomes da Rocha Leal, 25 faixas na Alameda 15 de Dezembro, que é aquela área lá do senhor, além de execução de pintura na Praça do Lava Pés e implantação de 8 lombofaixas na Praça dos Trabalhadores e uma na Pires Pimentel. E aí o Botelho disse que estão preparando os projetos de outras áreas da cidade
carentes de sinalização para preparar a licitação pública. Além dessas ações, o convênio prevê a implantação de semáforos para a travessia de pedestres, rebaixamento de guias para acessibilidade e segregação de vias com prismas de concreto, que são aquelas barreiras, e pintura de solo. A resposta dada ao Bragança Jornal, ela é completa e eu queria Aquilo que nós estamos pedindo não está aí, né? Infelizmente, a Minas Gerais e a Avenida São Vicente. Não, a Minas Gerais não está aí, né? Não citou a Minas aqui? Não. Bom, mas assim, Mas tudo bem, eu acho que é importante isso, essa resposta aí. Vamos acompanhar a efetividade do que está aí. Eu queria reforçar o seguinte, eu acho que o senhor tem razão, da mesma forma que o secretário respondeu à reportagem do Bragança Jornal, ele deveria ter feito a mesma coisa com o seu pedido. O senhor, até antes, porque o senhor está reclamando como a autoridade eleita para representar os interesses da população. O secretário deveria, no meu modo de entender, ter respondido o senhor primeiro e depois o jornal. Então, é para isso que eu queria apresentar esses dados, vereador. Aproveitando só o tema, ficou uma boa sugestão. Vou mandar um e-mail para o jornal cobrar ele com relação às lombadas do lago. Desde março, eu mando ofício, falo na tribuna. Só uma explicação. Vai ser recolocada? Não vai? Qual o motivo? E hoje já essa semana teve outro acidente, poste torto lá, porque as pessoas sem lombada, de madrugada, correm do outro lado do lago, tiram racha, daqui a pouco vão começar a tirar desse lado também. Olha, até agora, nenhuma resposta. Vou encaminhar um e-mail para o jornal. Se eu fosse da situação, eu ia falar o seguinte para o senhor, agora a lombada vai dar causa ao acidente. Você pega, por exemplo... Certo. É a falta. Não, eu sei. Agora a falta de lombada vai dar causa ao acidente, mas ali é brincadeira o que eles fazem também naquele lago. Sim. Pois não, vereador. Você pega, por exemplo, com essas mudanças do trânsito, você pega Alzírio de Oliveira, sentido bairro da Marina, Fernão Dias, você pega ali da Rins Aoki, da rotatória da Praça dos Trabalhadores, até o cruzamento ali da Alameda 15 descendo ali para o tanque, aquele pedaço ali, há uma necessidade urgente de sinalização. O trecho Casas, que o comércio... Casas, comércio... Tem uma borracharia ali que insiste, já teve acidente fatal lá com relação a essa borracharia que troca pneus de caminhão na própria pista, no próprio leito, porque ali está dentro do bairro. Não sei se a DR é dali, da Alameda para frente. Até a lombada da DR. Mas assim, é importante que a gente enfatize essas Percebe? Cobranças. Porque antes que aconteça um acidente gravíssimo ali, e agora, como eu já falei aqui, quero ressaltar, os moradores lá da estrada, da antiga linha da Aurélios Frias lá, clamando, porque aumentou o tráfego de caminhão ali. E aí o que o pessoal faz para coibir o trânsito e diminuir velocidade e poeira? Começam a fazer as lombadas. Aí começa a ter as brigas. Eles não podem fazer de lombada. Moradores. Eles não podem. Vereador, o Marco Duno falou um negócio importante aqui, ele só deu entre a linha. A gente precisa, sim, registrar que essa sinalização é necessária, que os semáforos é necessário, mas o que é mais necessário é o cidadão se conscientizar que ele não pode andar 80 por hora num lugar que a máxima é 60. Sim. Que ele não pode andar 100 por hora, onde lá é 40. Vai acontecer acidente do mesmo jeito. Não é porque não tem a lombada lá no Lago Taboão que o pessoal anda mais rápido. Já há um problema ali. Eu não sei, vereador, se a intenção do município, e vou até checar, não é colocar ali no Lago Taboão alguma coisa eletrônica, lombada eletrônica, porque acabaram de abrir a licitação aí. Então, a gente precisa sempre cobrar, mas sem passar a ideia que o poder público vai resolver tudo. Quem vai resolver é o cidadão seguir a velocidade padrão ali da via. No lugar que não tiver a indicação, o máximo que se pode andar é 30 por hora, a Pires Pimentel é 50, ou seja, no geral, ali onde o Marcos tem cobrado com bastante razão, no cruzamento da Rins Aoki com aquela avenida que desce para o Clube de Regatas, ali todo mundo sabe que é necessário colocar algum tipo de semáforo, não tem jeito. Mas, mesmo assim, o pessoal está andando em velocidade fora do padrão nesses locais. Outra coisa... O senhor quer fazer algum encaminhamento, vereador? Não sei se o vereador Marcos Vale tem algum encaminhamento nesse sentido. Quanto mais vier, melhor. Olha, dentro daquilo, uma atenção, né, do secretário de Mobilidade, se é pertinente ao setor dele, ou ADR, para que, eu creio que, pelo que está no jornal, a Rins Aoki contempla aí, né, rotatória dos trabalhadores. Sim.
Eu acho que contempla. Eu acho que o secretário já está contemplando. Ó. Mas aqui são semáforos e lombadas, lombofaixas e faixas. Agora, poderia pedir uma atenção, senhor presidente, o senhor me permite, Lógico, vereador. para que ele possa dar uma fiscalizada na estrada Aurélio Frias, né? Na antiga estrada, na Essa antiga observação linha. eu acho importante porque é reflexo da proibição dos caminhões. Que os moradores estão Então, eu acho que a gente ligando, podia reclamando protocolar uma indicação. Pode, por favor, desculpa. que os moradores estão solicitando a presença do município lá para determinar onde que pode ou não pode, porque eles estão fazendo lombada por conta própria. Me parece que ali, vereador, vai necessariamente haver um investimento para asfaltar aquela Sim. via, né? E a tendência dela ser alargada, ela vai, inclusive para quem mora ali, a tendência é piorar, né? Porque nós vamos ter ali um trânsito maior. O município hoje está trabalhando numa ideia de fazer com que os caminhões que vão para Santa Terezinha e para Arco transitem por ali. Então, a tendência é colocar asfaltamento ali com o tempo e aumentar, infelizmente, o tráfego de caminhões ali vai aumentar. Mas eu acho que uma indicação à sua preocupação, vereador, sobre esse problema da Aurélio Frias, para que a prefeitura faça gestões no sentido de coibir ou melhorar o tráfego ali em relação aos moradores, não é isso a reclamação? A poeira. As lombadas estão sendo feitas pelos próprios moradores, né? E que está causando problema lá, porque o dimensionamento dessas lombadas estão irregulares. Tá. Então, é uma indicação à prefeitura. Em relação às demais benfeitorias ao trânsito, o vereador Cláudio Moreno já leu um relatório extenso aí sobre o que vai acontecer. Sim. Ali no Lava Pés, na região da Dona Carolina, existe o convênio que vai ser aplicado. Está em licitação, o projeto está pronto para fazer a licitação daquele convênio. Mas, pontualmente, essa comissão poderia encaminhar, na semana seguinte, a Minas Gerais, a Rinzoaoc, que o senhor está tão preocupado, vereador. Ou uma visita ao secretário, informalmente, pela comissão, me coloca à sua disposição. É claro também que a gente tem que reconhecer que, aqui no centro, o trabalho da secretaria está sendo rápida. Após o recap, que, por sinal, está sendo um trabalho muito bem feito, é claro, a Secretaria de Mobilidade tem dado uma atenção rápida, que é importantíssima também, é claro, pelo volume de pessoas, de veículos e tal. Então, a gente tem que reconhecer isso também, o trabalho está ficando muito bom. Mas, se der uma olhada com carinho na periferia também, a gente vai ficar satisfeito. Em nome da comissão. Pode ser em nome da comissão. E essa questão mais pontual, vereador, me coloca à sua disposição para uma visita ao secretário, para que nós identificamos com ele, Alberto Diniz, Minas Gerais, como falei para o senhor, a Rinzoaoc, o vereador Marcos Vale, também a questão da entrada, acesso ao tanque do Clube de Regatas Bandeirantes, que eu achei também muito preocupante. Ok? Bacana. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 15h36. Ficando os senhores vereadores convocados para a 28ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, será realizada nesta casa, 15 de agosto de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Uma boa tarde a todos. Até a próxima. Muito bem. Vocês que embalaram, eu estou surpreendido. Senta aí um pouquinho. Viu? Vamos manter sessão, então vamos ganhar. Isso. Liga o ar para nós, por favor.